A Série B 2024 segue sendo a mais disputada, meu irmão. Só 2 times continuam invictos depois de 6 rodadas. Goiás e América Mineiro são os caras que conseguiram esse feito aí. O Santos segue liderando de forma isolada. Avaí e Ceará estão chegando, se recuperando forte, tá? E o alerta foi ligado para uma galera depois dessa rodada, tá? Vamos falar sobre todos os times da Série B agora no prisma da rodada 6. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, sou um cara apaixonado por futebol exatamente igual a você e te convido a se inscrever aqui no Torcedorismo, canal dedicado ao futebol brasileiro. Hoje o assunto é Série B. Cara, todo dia, pelo menos, eu tô fazendo 3 vídeos aí, tá? 3 vídeos por dia pra você aí ficar super bem informado sobre campeonatos brasileiros, sobre futebol brasileiro, né? Os campeonatos brasileiros e sobre o futebol brasileiro em geral. Vou lançar mais tarde, daqui a pouquinho aí, um vídeo sobre a Copa do Brasil hoje também, então fica ligado, se inscreve e ativa o sininho pra receber esse vídeo, tá? Mas esse aqui é o prisma da Série B, rodada de número 6, rodada que, meu irmão, não queria acabar, né? Custou acabar, era pra ter acabado na segunda, mas teve um jogo adiado que foi ocorrer só na terça-feira entre Chapecoense e Ponte Preta. Cara, a gente sabe que o prisma da rodada utiliza os últimos 5 jogos como padrão aqui, né, pra gente analisar o retrospecto recente, e agora sim começa a rodar liso aqui, né, a nossa estatística do prisma da rodada. Chegamos na 6ª rodada, então a primeira rodada já sai da nossa estatística, então a gente começa a ver o aproveitamento recente realmente, tá? Prisma no final, você vai ver o campeão dessa rodada, tá? No prisma da rodada aqui, na rodada 6, vai ver os destaques positivos e os negativos também lá no final. Agora vamos falar de Amazonas aqui na ordem alfabética. Cara, enfrentou o Paysandu e, cara, o Marcão foi muito bem, tá? O goleirão evitou que o time do Amazonas tomasse um gol logo ali no início do jogo, né? E aí depois de um início turbulento contra o Paysandu, o Amazonas conseguiu atacar mais o time do Papão, abriu o placar, né? O Matheus Serafim estava jogando demais, né? Ele que fez o gol, inclusive, depois de várias boas jogadas. No segundo tempo, o time já foi com o empate para o intervalo, tomando finzinho o empate ali, né, para o Paysandu, e aí o jogo terminou dessa forma mesmo, empatado. O jogo foi muito lá e cá, e o Amazonas segue ameaçado aí com 33%. O América Mineiro, cara, um dos únicos 2 times invictos de toda a Série B até esse momento, tá? Venceu e venceu de virada fora de casa o Guarani, meteu 2-1. Esse jogo foi na segunda-feira, né, um dos últimos da rodada, e venceu lá no Brinco de Ouro. Difícil jogar lá em Campinas, né? E o time do América segue invicto com 3 vitórias e 3 empates aqui nessa Série B. O Moisés está de volta, fez o gol de pênalti, né, o gol da vitória ali, da virada no final do jogo, recolocou a América no G4, tá a 3 pontinhos da liderança, e o Coelhão tá com 73% na bola dourada aqui no prisma, tá? O Avaí, meu irmão, que jogo do Avaí, tá? Segue a sua recuperação impressionante nessa Série B, depois de vencer o Curitiba, de vencer o CRB, os 2 jogando na ressacada, conseguiu vencer o Sport lá na Arena Pernambuco e venceu de virada, fez um jogo equilibrado desde o início e aproveitou a expulsão de 2 jogadores do Sport para conseguir virar o jogo ali no apagar das luzes. 2 gols ali dos mais de 40 minutos, conseguiu virar esse jogo, e agora o Avaí tá a 2 pontinhos da zona de classificação para a Série A, chegou de vez na briga aí. O Leão da Ressacada tá com 67% aqui no prisma. O Botafogo de Ribeirão, cara, dessa vez a defesa do Botafogo não foi suficiente não, cara. O time que tinha na defesa só Fortaleza tomou 4 gols aí do Goiás, não teve nenhuma chance nesse jogo e segue afundado na zona do rebaixamento com apenas 20% nos últimos 5 jogos. O Brusque, outro time que não tá conseguindo competir, e não é só competir não, tá? É um time que não tá conseguindo jogar mesmo nessa Série B, só não tá na zona do rebaixamento, porque os adversários ali atrás não conseguem vencer ninguém também. Então o Brusque segue ali respirando por aparelhos fora da zona do rebaixamento, foi atropelado pelo Santos na Vila Belmiro, 4-0, 4ª derrota em 6 partidas e só 7% aqui no prisma. O Ceará, o Vozão, meu irmão, que jogo do Ceará, mesmo jogando ali com um time reserva, não é reserva não, né? Um time misto, muitos desfalques, enfrentou um excelente time que é o time do Operário, num lugar muito difícil que é o Germano Kruger, né? Um lugar em que o Operário é muito forte, e conseguiu competir mesmo com esses desfalques, jogou bem, teve chances de ganhar o jogo, mas também foi muito atacado, né? O Richard, de goleirão, salvou muitas possibilidades de gol do Operário, e o Ceará conseguiu trazer um pontinho para sua casa,
tá ali próximo, tá se recuperando para começar a brigar pelo G4, tá 2 pontos aí da zona de classificação e tá com 53% aqui no Prisma. A Chapecoense, cara, apesar de ter feito esse último jogo da rodada, né, o jogo adiado aí, jogando dentro de casa, teve mais posse de bola, teve mais finalizações, né, 3 vezes mais finalizações que a Ponte Preta, não conseguiu criar chances tão claras de gol, né, chegar mesmo com perigo na área da Ponte, e aí acabou empatando. A Chapecoense, que tá perdendo o rendimento, tá com 40% aqui no Prisma. O Curitiba, cara, mais um jogo sem criatividade nenhuma desse time do Coxa, tá precisando urgentemente do seu treinador, né, tá sem treinador ainda nesse jogo aí, não jogou com seu treinador ainda, tá perdendo muitas oportunidades de ponto na Série B, não criou quase nenhuma chance de gol contra o Novo Horizontino, jogando fora de casa, empatou em 0-0, continua seu péssimo início de Série B, é o segundo pior ataque de toda a Série B, tá? Fez só 3 gols, tá na frente só do Botafogo, que fez 2, e tá empatado ali com o Ituano. Então são os 3 piores ataques, Botafogo, Ituano e Curitiba, e com isso o Coxa vai se distanciando da galera do G4 e tá com só 47% aqui no Prisma. O CRB, cara, conseguiu vencer em casa, aquele padrão do CRB, né? Joga muito bem em casa e quando vai fora deixa a desejar, né? Fez um ótimo jogo em casa diante do Vila Nova, adversário direto pela classificação, mais um gol de Anselmo Ramon nesse jogo, tá? O time conseguiu se impor tecnicamente e fisicamente perante esse time do Vila Nova, ganhou quase todas as divididas no meio campo, o meio campo ali foi muito forte mesmo nessa partida do CRB, e o time chega a 53% aqui no Prisma. O Goiás, cara, mais um jogo de almanaque do Esmeraldino, tá? Rebocou, meu irmão, o time do Botafogo tirou de campo, parecia que nem tinha adversário ali, segue invicto nessa Série B junto com o América Mineiro, são os únicos 2 times, só que o Goiás tem 4 vitórias e 2 empates, então tá ali na frente do América, tá na 2ª posição e só um pontinho atrás do Santos, tá perseguindo ali o Peixe, e o time do Goiás não tomou conhecimento do Botafogo, que era conhecido pela sua forte defesa, mas cara, não foi páreo pro ataque do Goiás, que dominou o jogo inteiro, se impôs, fez 4 gols com naturalidade. O Marcão, volantão, que já caiu nas graças da torcida, né, marcou mais 2 gols, tá como um dos artilheiros aí da Série B após 6 rodadas, tá numa fase espetacular, não só o Marcão como o time inteiro do Goiás, que tá com 87%, 4 vitórias nos últimos 5 jogos e bola muito dourada aqui no time. Inclusive, queria agradecer a todos de vocês que me marcaram lá na festa da torcida de vocês, diretamente do estádio. Nossa tradição aqui, se você vai no jogo do seu time, filma uma música, um gol do seu time, uma falta, um pênalti ou alguma foto legal da sua torcida, me marca depois de você postar nos stories do seu Instagram, que eu reposto todo mundo que me marca, beleza? E o Guarani, cara, o Guarani agora demonstrou que, meu irmão, o campeonato de 2024 vai ser pela permanência, não tem jeito, tá? Até conseguiu pressionar o América no início do jogo, né? Aquele ímpeto da torcida de jogar em casa, abriu o placar, mas depois cedeu muito campo, cedeu muito espaço e no segundo tempo foi apático, buscou muito pouco o gol e acabou tomando a virada, tá? Segue na vice-lanterna com 20%. O Ituano, mais uma derrota, voltou também ao seu padrão de atuação, bom primeiro tempo, né, regular, e aí o segundo tempo baixa muito de produção, perdeu pro Mirassol, segue na lanterna, está rumo à Série C 2025, o Ituano com 20% apenas aqui no Prisma. E o Mirassol nesse jogo conseguiu se impor ali no segundo tempo diante de um fraco time do Ituano. O artilheiro De La Torre abriu o placar, Danielzinho fez mais um, fechou o caixão ali do Ituano, meteu um 2-0 e essa vitória deixa o Mirassol a um pontinho apenas do G4 e o time tá com bola dourada 73%. Já o Novo Horizontino, mais um péssimo jogo do Novo Horizontino, cara, muito apático diante do Curitiba, nada me tira da cabeça que depois daquela briga, né, entre Eduardo Batista e Patrick, o zagueirão ali naquela derrota pro Ceará, em que o Eduardo Batista tirou o Patrick ainda no primeiro tempo, ele saiu bolado, depois o Eduardo Batista deu entrevista pública dizendo que quem manda é ele, que não tem que ficar bolado nada me tira da cabeça que os jogadores ficaram bolados com essa entrevista, que ele perdeu um pouco o vestiário, tá? O time anda muito apático e tá com apenas 27% aqui no Prisma. O Operário Fantasma fez mais um bom jogo na Série B. Cara, esse time do Operário não fez nenhum jogo ruim até aqui, tá? Mas é mais um jogo em que o time não consegue vencer, isso é ruim, né? Pressionou bastante o Ceará,
parou no goleirão Richard do Ceará, mas também teve seu goleirão Rafael Santos fechando o seu gol. Precisa aprender a finalizar melhor, mas jogando essa bola que o Operário tá jogando, cara, vai ser uma Série B brigando na parte de cima da tabela, tá? Não acredito nesse time do Operário no sufoco pela permanência, tá? Tá com 40% aqui no Prisma, o terceiro empate seguido, empatar muito na Série B, pontos corridos a gente sabe que é ruim, mas também é o terceiro jogo sem sofrer gols, aí o lado bom, né? O Paysandu, cara, tava conversando com o meu parceiro, né, o Marcelo, do canal Meu Paysandu. Cara, eu tava trocando ideia com ele esses dias e ele tava falando, cara, o Paysandu tá parecendo o UFC Clube, né? Paysandu UFC Clube. Porque, cara, não é possível que eu venha aqui outra vez falar de uma expulsão do Paysandu na Série B, cara. Impressionante. O Christopher lançou aquela cotovelada ali, foi expulso no finalzinho do jogo junto com o Miranda, jogador do Amazonas. O Miranda provocou, os dois foram expulsos, mas é inacreditável, tá? Só que dessa vez não afetou o resultado do Paysandu como nas outras vezes, né? Foi mais no final do jogo, reta finalíssima do jogo ali, reta final de acréscimos. O Paysandu fez um bom jogo, né? Fora de casa, foi pra cima do Amazonas, mas apenas conseguiu um empate. Tem coisa boa também nesse jogo, né? Mais um gol de Esli Garcia, o cara fez 3 gols dos 4 do Paysandu, ou seja, o cara fez 75% dos gols do Paysandu na Série B até aqui, mas o Bicolor segue na zona do rebaixamento, agora está em 17º, subiu uma pontuação, uma posiçãozinha ali e está com 27% bola vermelha aqui no Prisma. A Ponte Preta conseguiu até se defender bem contra a Chape, né? Arrancou um pontinho depois daquela maratona de aeroporto aqui, aeroporto lá, viaja, não viaja, a Ponte conseguiu arrancar um pontinho e está com 33% aqui no Prisma. O Santos teve o seu público, a sua torcida de volta à Vila Belmiro. Primeiro jogo com público, como o Santos mandante, né? O Santos como mandante. E a torcida viu um show do seu time. Mais de 10 mil torcedores viram só o Santos jogar. Nem viram o Brusque em campo. O Patati, né? O Wesley Patati fez o gol que abriu o placar. Ele que foi no seu primeiro jogo como titular já fez o gol. O moleque tem futuro, né? Fez excelentes campanhas na Copa São Paulo de Futebol Júnior, agora tá ganhando espaço no profissional. Depois Juliano e William Bigode fizeram 3-0 ainda no primeiro tempo. Aí o Santos baixou um pouco, né, a rotatividade, voltou devagar no segundo tempo, mas mesmo assim Morelos fez o 4-0. Santos é líder isolado da Série B com 15 pontos e 80% aqui no Prisma. O Sport, cara, jogo muito difícil contra o Avaí. E ainda assim o time conseguiu abrir o placar com 3 minutos de jogo, tá? Gol de falta de Alan Ruiz, falha do goleirão do Avaí, né? O César. Mas conseguiu, tava 1-0, isso que importa. Se é falha ou não é falha, 1-0 Sport bem no início do jogo. Mas só que depois o próprio Alan Ruiz conseguiu tomar 2 cartões amarelos em menos de 2 minutos, cara. O maluco tomou em 68 segundos 2 amarelos e foi expulso ainda no primeiro tempo. Comprometeu muito o jogo do Sport. O Avaí foi pra cima, o Sport se defendeu bem, fomos pro segundo tempo, mas aí o Zé Roberto conseguiu uma proeza ainda maior. O atacante do Sport entrou com 9 minutos de jogo no segundo tempo. Olha isso, cara. O cara entrou aos 9 do segundo tempo, tomou o primeiro cartão amarelo aos 17 e tomou o segundo aos 18, foi expulso. Cara, é inacreditável, né? Aí 2 jogadores a menos do Sport, virou ataque contra a defesa, o time foi se segurando até onde deu, mas aos 44 levou o empate. Eu acho que dava para pegar essa bola, tá? O goleirão poderia ter pego essa bola, foi em câmera lenta, né? A bola foi no cantinho, mas ele pulou em câmera lenta sem explosão. E aí aos 50 tomou a virada, e aí sim eu achei que o Kaique França falhou nesse gol da virada. Situação parecida nos 2 gols, né? Ele não pula com muita explosão e toma os gols que foram no cantinho, mas ele poderia ter feito algo melhor ali. Tá um bom goleiro, mas precisa trabalhar mais isso da explosão dele, né? O Sport perde a sua 3ª partida consecutiva depois de vencer 3 seguidas. Sem alarme ainda aqui, tá? Foi circunstancial essa derrota, mas o time precisa urgentemente voltar a vencer, não pode mais tropeçar. O G4 começa a ficar em risco, o time tá com 60% aqui no Prisma. O Vila Nova, mais um jogo ruim fora de casa, né? Foi dominado pelo CRB e o Vila tá precisando urgentemente fazer coisas melhores fora de casa, né? Senão vai ser mais um ano no quase, né? O time tá com 40% aqui no Prisma. A tabela do Prisma nessa 6ª rodada tá aí na sua tela e o grande campeão isolado com aproveitamento de 87% é o Goiás. O Esmeraldino, que está com 4 vitórias na competição. Nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. Está invicto e dominante, tá? Já
atropelou diversos times e é um time que, cara, tem que ser respeitado ao longo dessa Série B, porque vai ser muito difícil realmente de ser batido. São 6 jogos de invencibilidade e leva a coroa dessa 6ª rodada. O destaque positivo vai para o Avaí, tá? Time que investiu alto nessa Série B. Eu fiz um vídeo sobre folhas salariais da Série B, tá? Acabei de lançar, vou deixar aqui no card para você ver as maiores folhas salariais. O Avaí tá entre eles. Teve um início ruim de Série B, mas conseguiu engatar 3 vitórias seguidas, venceu Curitiba, CRB, agora o Sport, 3 times que querem subir e fica aqui como destaque positivo. O destaque negativo vai para o Vila Nova, tá? Atuações horríveis fora de casa, e se continuar jogando sempre assim fora de casa, não vai ter torcida que segure, né? Porque a torcida do Vila segura no Oba, mas fora de casa o time é um desastre. E a pergunta final desse prisma, que só você que está até o final pode responder, é a seguinte: será que teremos um Bayer Leverkusen aqui na Série B do Brasil, né? Um time que ganhou o Campeonato Alemão invicto? Diz aí, cara, quem você acha que tem mais time para ficar mais tempo invicto? Goiás ou América Mineiro? Comenta aqui embaixo, deixa a sua curtida nesse vídeo e se inscreve para mais vídeos como esse e todos os dias vídeos sobre Série B, sobre futebol brasileiro. Você é muito bem-vindo aqui no Torcedorismo, se inscreve, deixa a sua curtida. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!